Paz do Senhor Jesus. Prazer estar aqui com vocês. Tem muitos rostinhos conhecidos, né, Marcinha, Sandrinha, minhas amigas e irmãs em Cristo de coração. Amigas e irmãs, né? São irmãs que eu amo muito, entre muitas que estão aqui também. Irmã Leonilda, que quanto tempo, hein? Marilane, Damares, muitas aqui de São Paulo, mas que a gente não consegue se ver mais por causa do momento que estamos vivendo, né? Mas eu quero agradecer primeiramente ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com as irmãs, por esse momento tão abençoado que Ele tem nos proporcionado. Então, a minha gratidão primeiro ao Senhor. Segundo, a Eliene. Né? Eu fiquei tão feliz quando ela enviou a mensagem. Eu falei assim: nossa, meu Deus, quanto tempo, Eliene, que eu não a vejo, não falo com você, né? Desde que você foi para Minas. Acho que nunca mais nos encontramos, né? E o Senhor proporcionou este momento de nos encontrarmos de forma online. Olha que coisa boa, né? Quantas pessoas aqui nós podemos ver, mesmo de forma online. Tudo tem o seu tempo certo, tudo tem o seu propósito de Deus, não é mesmo? Eliane, eu passei uma apresentação para a Ana, eu não sei se ela vai conseguir projetar, ela está aí? Eu vou me apresentar, enquanto eu só peço para ela ir já se organizando. Bem, eu sou a Marta, me chamam mais de Martinha, né? Me conhecem assim, até que quando me chamam de Marta eu acho um pouco estranho. Então, eu moro aqui em São Bernardo do Campo, reúno na igreja Casa de Oração de Ferrazópolis, acredito que tem algumas irmãs de Ferrazópolis aqui também. Sou esposa do irmão Elias Tiglia e tenho um filho abençoado chamado Asaf Tiglia. O Asaf, neste momento, ele está pregando num congresso da igreja dele, né? Meu filho, ele tem já 23 anos, eu tenho uma nora, que eu chamo ela não só de nora, mas como minha futura filha, que é a Karina. Somos muito agradecidos a Deus pela vida dela também. Nos reunimos ali na igreja de Ferrazópolis, são poucas pessoas na nossa igreja, mas é uma igreja muito abençoada, muito amorosa, com os irmãos muito trabalhadores. Essa igreja ela fica numa comunidade e ali nós servimos o Senhor com alegria. E nessa noite, irmãs, eu estive orando ao Senhor desde que a Eliane me convidou. E essa mensagem que eu vou trazer eu trouxe no dia 29 de fevereiro, 2 semanas antes de fechar tudo aqui na cidade de São Paulo, por causa da pandemia, no aniversário das irmãs de clube de campo. E eu nunca vi e depois que passou, que aconteceu o problema, a gente falou assim: meu Deus, Deus estava preparando os nossos corações. E quando a Eliane me chamou, eu falei assim: nossa, Senhor, me dê uma palavra, me dê um tema. E ele disse: não é aquela lá, porque é aquilo que faz parte da vida de cada uma de hoje. Então, nós vamos falar hoje sobre as estações da vida. Ana, você pode projetar aí para mim, por favor? Então, eu pedi para a Ana projetar, porque aí fica mais fácil de a gente visualizar os slides e entender o que vamos falar daqui da parte do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 8, verso 22, e depois em Daniel 2 e 21. É nesse texto que vai ser o nosso tema. Gênesis capítulo 8, versos 22, e Daniel capítulo 2, verso 21. Gênesis 8 e 22 diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio ou calor, verão e inverno, dia e noite. Daniel 2 e 21 diz assim: ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele muda o tempo e as estações. Queridas, as mensagens de hoje nós vamos usar as 4 estações, que são o outono, inverno e a primavera,
e vamos fazer um paralelo com a nossa vida, com as estações da vida. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós podemos encontrar, entre tantas verdades, algo muito interessante em quase todas as histórias da Bíblia. São as marcas por tempos, por épocas e por estações. Por exemplo, se você abrir Mateus 1 e 17, o texto diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Percebemos nesse texto que Mateus teve a clara intenção de nos mostrar de 14 em 14 gerações que houve mudanças importantes na história. Velhas estações terminaram e novas estações iniciaram. Com isso, nós podemos então compreender que Deus é o autor de novas épocas e estações, conforme o texto que lemos em Daniel 2:21, que diz que ele é que muda os tempos e as estações. Na mensagem de hoje, nós vamos fazer esse paralelo das 4 estações. Pode passar o próximo slide, Ana, por favor. Antes de entrar na estação, na primeira estação, gostaria que a gente olhasse 4 aspectos. Pode colocar os 4 aí, por favor, Ana. Pode dar um enter aí que aparece os 4. Primeiro aspecto que nós temos que pensar nas estações da nossa vida é que as estações da vida, ela está além do nosso controle. Elas começam em circunstâncias inesperadas, ou seja, não podemos controlar. Somente Deus é que pode mudar o tempo e as estações das nossas vidas. Muitas vezes as mudanças das estações podem nos confundir. E aí podemos começar os questionamentos. Nossa, mas por que eu estou passando por esse momento? Por que estou passando por essa situação? E muitas vezes nós não vamos ter resposta naquele momento. Mas quantas estações da vida você já passou, situações da vida que você já passou, que lá na frente você veio agradecer, né? Olha, Senhor, que livramento que foi. Eu queria tanto ter algo, né? Eu queria tanto ter aquela coisa e eu não ganhei naquele momento. Olha, que bênção que eu não ganhei. Veja como o tempo me mostrou que aquilo de fato não era o teu propósito para mim. Uma outra coisa que precisamos entender é que Deus tem um propósito para cada época das estações das nossas vidas. E uma coisa que nós temos na promessa de Deus é o que está escrito em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, ele tem um tempo e um propósito em transformar o mal em bem daqueles que amam a Deus. Precisamos entender qual é o propósito daquela estação que estamos vivendo. Em quarto lugar, nós precisamos entender que aquilo que nós plantarmos em uma estação, colheremos na próxima estação. Então, nós vamos ver aqui algumas estações e você vai entender que a colheita vem sempre na próxima estação. E eu quero começar com algumas perguntas para você meditar aí no seu coração. O que você trouxe para 2021 que você deveria ter deixado em 2020? Será que você trouxe para 2021 mágoas? Será que você trouxe para 2021 dívidas? Será que você trouxe para 2021 tristezas? O que você trouxe para 2021 que deveria ter deixado na estação anterior, no ano anterior ou nos anos anteriores? Como é que você tem levado a sua vida? Você tem vivido um dia de cada vez,
como a palavra do Senhor nos ensina, que devemos viver um dia de cada vez, porque basta cada dia o seu próprio mal. Eu gostaria de, neste momento, refletirmos na nossa primeira estação. Pode passar, Ana, por favor. A estação do outono. A estação do outono, ela acontece aqui no Brasil desde o dia 21 de março e vai até 21 de junho. A palavra outono, ela significa ocaso, decadência. O dia fica gradativamente menor e anoitece mais cedo, não é verdade? Observe também que há mudança na natureza. As árvores, as suas folhas, as paisagens, elas ficam mais o quê? Amareladas. O que o outono representa na nossa vida? O outono representa a fase da nossa vida, uma fase de desencanto e transição. É um momento de mudanças. Representa as crises das nossas vidas. Momentos que parece que os ventos batem e as folhas caem. São os outonos de nossas vidas que removem as folhas mortas. E é nessa estação que, em geral, percebemos certa quietude e é o momento de descartar o que não serve para a estação seguinte. Amadas, precisamos entender quando estamos vivendo no outono. O outono é para tirarmos de dentro de nós tudo aquilo que não serve para a próxima estação. É um momento de uma limpeza. É deixar as folhas velhas ir embora. É este momento que nós estamos vivendo. E às vezes não é só um momento de limpeza na vida, às vezes até nos nossos guarda-roupa também. Porque é o momento de doarmos roupas, ajudar o próximo, porque a próxima estação é uma estação que ele vai precisar de uma roupa mais quentinha, de um cobertor e de um auxílio melhor. Então é o momento de descartarmos, um momento também de quietude, um momento de vermos o que está escrito no Salmos 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quero dar um exemplo aqui de José do Egito. José do Egito, ele viveu uma estação de outono. Tudo começou quando ele teve um sonho. Ele contou o sonho para o seu pai, para os seus irmãos. E através daquele sonho, os seus irmãos começaram a se irritar muito com ele. E no momento oportuno, jogaram ele dentro de uma cisterna. Da cisterna, ele foi vendido como escravo. E da escravidão, ele foi preso injustamente por causa da mulher de Potifar. Mas depois saiu um novo tempo, uma nova estação, que é a última que nós vamos falar na vida de José. Mas para a estação do outono, eu gostaria que as irmãs, sempre que estiver vivendo uma estação do outono, façam essas 4 perguntas. A primeira pergunta, pode pôr aí, Ana, por favor. O que precisamos deixar para trás? Quando você estiver vivendo a estação do outono, a primeira pergunta é o momento de você olhar para dentro de você mesmo. É um momento de introspecção. Olhar para dentro de mim mesma e dizer: o que é que eu preciso deixar para trás? A segunda pergunta é: o que eu estou aprendendo com esta situação que estou vivendo? Ora, eu aprendi algo recentemente. O que não é bênção é lição, é aprendizado. Então, ao invés de eu ficar me vitimizando, eu preciso entender, neste momento, nessa estação que eu estou vivendo, o que é que eu tenho que aprender nessa estação? Quais são as oportunidades que essa estação vai trazer para o meu crescimento? A terceira pergunta que é importante fazer quando estiver passando para a estação do outono é: em quem estou colocando a minha confiança?
Em quem, ou às vezes no que eu estou colocando a minha confiança. E a quarta pergunta é a resposta das três. Qual é a minha escolha? Então, ao você responder a pergunta 1, 2 e 3, você vai ter uma decisão a tomar. Qual vai ser a sua escolha? Então, a estação do outono, ela não é ruim. A estação do outono é uma estação de reflexão, uma estação de olhar para dentro de si e esvaziar, pensar aquilo que você tem que deixar para que você possa seguir para uma próxima estação da vida. A próxima estação que vamos ver é a estação do inverno. E amadas, quantas pessoas estão vivendo neste momento uma estação de inverno? Eu creio que no nosso país, acho que no mundo inteiro, podemos dizer que nós estamos vivendo uma estação de inverno. Ana, pode colocar aí, por favor? A estação de inverno, ela inicia desde aqui no Brasil, no dia 21 de junho, e vai até o dia 23 de setembro. O que significa a estação do inverno? Ela é um momento de recolhimento, de reflexão. No inverno, as noites são mais longas e os dias são mais curtos. São os períodos mais difíceis de lutas, tragédias, sofrimento, dor, mágoa, perdas de saúde, perdas de emprego, até mesmo perdas de ente querido. Eu tenho certeza que aqui, nessa live, muitas pessoas já perderam alguém querido. Esse ano eu perdi várias pessoas queridas. Várias, muitas pessoas muito queridas para a doença do Covid, né? Então, nós estamos vivendo no momento do inverno. O inverno é quando nós começamos a crescer para baixo. É quando nós voltamos para as nossas raízes. E as nossas raízes precisam ser fortalecidas. É muito importante entendermos isso. É o momento de voltarmos para baixo e fortalecer as nossas raízes em quem? No nosso autor e consumador. É o momento onde nós temos que nos rendermos mais ao Senhor e elevarmos mais os nossos olhos aos céus e sabermos que de lá virá o nosso devido socorro. Quando você estiver enfrentando a estação do inverno, eu quero que você saiba de 4 coisas. Pode colocar aí, por favor, Ana. Primeira coisa, amada, nunca foi plano de Deus que passássemos por tristeza e dor. Quando Deus criou lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, e ele deu para ele um jardim, disse para ele assim, olha, plantai, cultivai, cuida desse jardim, né? Deus não nos fez para passar por tristezas e dores. Nós sabemos que a aflição que nós temos aqui, ela faz parte desse mundo que nós vivemos. Uma outra coisa que precisamos também saber é que nem tudo na vida faz sentido. Às vezes você vai ver o ímpio prosperando, como Asaf fala em um de seus salmos, enquanto ele fala, enquanto eu aqui não estou prosperando. Muitas coisas não faz muito sentido. E lá em Eclesiastes, capítulo 8, verso 14, ele faz isso. Ele fala disso. O justo está penando enquanto perverso, aos olhos humanos, está recebendo gratificações aos olhos humanos, mas nós não podemos perder a perspectiva que temos um Deus que é justo, um Deus que vê todas as coisas. Uma terceira coisa que precisamos entender é: nem tudo que recebemos é merecido. Ou seja, há mal que acontece na nossa vida que faz parte da vida.
Eu não tenho culpa ou como controlar aquilo. Há coisas, sim, que são resultado das nossas escolhas erradas. Mas tem coisas que faz parte da vida. E na vida, amadas, nós temos 3 tipos de problemas. O problema que é de Deus, o problema que é do outro e o problema que é meu. Um exemplo do problema que é de Deus. A morte e a vida é Deus que dá. É Deus que nos dá. Então, eu não tenho como mudar o curso, o tempo de vida, por exemplo, da Eliane. Está nas mãos de Deus, isso é assunto dele. Há problemas que o outro faz e eu não posso tirar a responsabilidade das consequências da escolha que o outro fez. Mas eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então, eu preciso entender o que é problema meu, o que é problema de Deus e o que é o problema do outro. E quando nós temos essa sabedoria de entender quem é o problema do que, a gente aprende a viver melhor a estação da vida que estamos vivendo. Uma outra coisa muito importante que precisamos entender é no verso 4. Nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Nossa, parece que nós estamos falando uma heresia, né? Não, se você for ler em 3 João, versículo 11, diz assim, algo muito interessante. 3 João, verso 11. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Podemos dizer que é da vontade de Deus os ataques terroristas? Podemos dizer que é da vontade de Deus aquele acidente que aconteceu há uns anos atrás lá em Santa Maria, que matou 200 jovens dentro de uma boate? Nem tudo que acontece é vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável sempre. Mas existe nessa terra que vivemos o mal. Então existe também as escolhas daquele que quer praticar o mal. Porque esse que pratica o mal jamais viu Deus. Então por isso que os males não provém de Deus. Então, nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Existem coisas que acontecem na nossa vida que é devido à maldade do ser humano. Tirar a alegria, tirar a vida, mas eu posso roubar a sua alegria com uma palavra pesada, eu posso com as minhas palavras destruir uma vida. E isso também é matar alguém, é matar um sentimento de alguém. A estação do inverno, ela é muito importante para que nós possamos fortalecer em Deus, para que nós possamos seguir para a nossa próxima ação. Eu gostaria de deixar, irmãs, o próximo slide, pode passar, Ana, por favor. Algumas instruções para que a gente possa superar o inverno. A primeira delas é: coloque sua mágoa e tristeza para fora. Veja o que diz Marcos 12 e 31. Marcos, capítulo 12, verso 31. Diz assim: o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Minha amada, é tão importante a gente aprender mesmos. Às vezes a gente ama o próximo e damos ao próximo aquilo que não poderíamos dar. Mas o mandamento aqui ele é bem claro. Você precisa primeiro amar a você mesmo, para que você possa dar a medida correta de amor ao seu próximo. Então, neste momento de pandemia que nós estamos vivendo,
Nós precisamos também aprender a cultivar o amor. E o amor próprio aqui não é um egoísmo. Aprendemos a dizer não por aquilo que tem que ser dito não. Não dizer sim por aquilo que dentro do nosso coração não sentimos paz em dizer sim, ou dizer sim só para agradar o outro, para evitarmos o medo da rejeição, para não sermos distanciados, represados. E às vezes nos esquecemos de agradarmos o nosso Deus para agradar o próximo. Isso é deixar de amar você mesmo. É muito importante também, todas as manhãs, você acordar e você se dar um abraço. Você já se abraçou hoje? Já disse assim para você mesmo assim: eu me amo e está tudo bem. Você já se autoelogiou? Quantas mulheres hoje elas têm enfrentado problemas de viver em relacionamentos abusivos por não entender esse mandamento da palavra? Amar a si mesmo. No inverno é importante nós cuidarmos da nossa saúde. No inverno é importante cuidarmos da nossa mente. No inverno é muito importante cuidarmos do nosso coração. A segunda dica que eu quero deixar: permita que outras pessoas lhe ajudem. Não sei vocês, amadas, mas eu sou um pouco, às vezes, centralizadora. E às vezes eu me pego fazendo várias coisas, por não saber delegar. E no final me torno uma pessoa cansada e às vezes até nervosa, por não saber delegar. E quando você permite que o outro te ajuda, você está ajudando ele a cumprir a palavra de Deus que está escrito em Gálatas 6:2. Que é cada um levando a carga um dos outros. E Isaías 41 diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Quantas vezes nós precisamos aprender a delegar, a deixar que o outro faça também, do jeito dele, não do meu jeito, da forma que ele sabe fazer. Nós, mães, por exemplo, se os nossos filhos vão lavar a louça, pois a gente vai lá ver se a louça está lavada direito, não é mesmo? E muitas vezes vão lá e fazemos que. Ou o marido lavou a louça, você vai lá e refaz. Olha que coisa feia. Né? Muitas vezes nós não sabemos delegar e receber do outro o bem que o outro tem a me dar. E eu aceitar aquele bem que ele tem a me dar. Uma outra coisa que precisamos aprender é: recuse viver com amargura no coração. Olha só o que diz Jó 21 e 25, na linguagem de hoje. Diz assim: outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morre com o coração cheio de amargura. Você conhece essa pessoa que hoje vive amargurada, tão amarga, que ela não consegue ver o que se foi e valorizar quem está presente hoje na vida dela? Quantas pessoas morrem de amargura? E a amargura, a palavra de Deus diz que ela é uma raiz. E ela diz: longe de vós toda raiz. E raiz, né, cientificamente falando, é comprovado que o câncer também pode surgir de uma raiz de amargura. Quantas pessoas hoje morrem amargurados, tristeza, definham por tristeza, por amargura, por não tratar isso dentro do seu coração. E ali morrer sem liberar o verdadeiro perdão. E ali ter a possibilidade de ter vida e a vida abundante que Cristo nos dá. Quarta lição: confie e espere em Deus. Esperar em Deus é não ficar parado, e sim continuar andando. O esperar em Deus não é para que os nossos pedidos sejam respondidos da nossa maneira,
e sim para que a vontade de Deus seja estabelecida e seus propósitos sejam cumpridos na minha vida. Isso é esperar em Deus. É esperar que os propósitos dele seja cumprido na minha vida. Salmo 126, verso 6, é um salmo que eu gosto muito, principalmente esse versículo. Ele diz assim, Salmo 126, verso 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. O que esse Salmos quer dizer para nós? Que apesar de chorarmos, precisamos continuar andando, mesmo que chorando. Quantas vezes estamos numa profunda tristeza e nós paramos de andar, de caminhar fisicamente, de andar e caminhar com o Senhor, devido à nossa profunda tristeza no momento do inverno. E aqui o texto ele diz o seguinte: se você continuar andando, mesmo que chorando, enquanto você vai semeando, você vai voltar com júbilo, trazendo os seus feixes, trazendo a sua colheita. No Salmo 56, verso 8, tem algo tão especial que Deus nos ensina. Veja só que lindo. Salmo 56, verso 8, diz assim: Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu ó. Não estão elas inscritas no teu livro? Minha amada irmã, você já parou para pensar que o Senhor, ele coloca as suas lágrimas dentro de um odre, que ele conta todas as suas lágrimas? E sabe por que ele faz isso? Para cumprir o que está escrito em Apocalipse 21, verso 4. Como é que o Senhor vai nos enxugar todas as nossas lágrimas? É porque está escrito aqui em Salmo 56, verso 8. Ele guardou no odre todas as nossas lágrimas. Então, em Apocalipse 21, verso 4, ele diz que ele vai enxugar do nosso rosto toda a lágrima. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que coisa maravilhosa. É possível, e com certeza eu acredito que esteja, que tem alguém aqui nessa live hoje passando por esse momento do inverno, né? E eu acredito, amada, que você pode fazer hoje essa oração, dizendo assim: Senhor, registra no teu livro todas as minhas lágrimas, todo o meu sofrimento, coloca no teu odre, porque eu creio que dentro em breve cumprirá em mim a sua promessa, que o Senhor enxugará dos meus olhos toda lágrima. Oh, que dia maravilhoso será! Não é? Mas tenham certeza de uma coisa: depois do inverno sempre vem o quê? A primavera. A primavera chegou. A primavera vem com as flores, os aromas, vem com as cores, que no inverno não tinha, no outono já não tinha. A palavra primavera, ela divide em dois termos. Prima significa primeira e vera significa verdade, ou seja, a primeira verdade. Veja que está escrito em Cantares 2, de 1 a 12. Cantares 2, de 1 a 12. Se tivesse presencialmente, alguém já estava lendo, né?
Alguém quer ler? Pode ler. Cantares 2, de 1 a 12. Cantares 11 e 12. Diz assim: Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. O tempo de cantar chegou. No Brasil, a primavera ela inicia no dia 23 de setembro e termina no dia 21 de novembro. A primavera, ela representa o renovo, porque aquilo que era cinzento hoje é verde, o que ontem era aparentemente sem vida hoje é florido, o que ontem era galhos secos hoje é cheio de vida. A primavera ela é regada de beleza que alimenta a nossa fé, onde nós temos as nossas forças renovadas como de águias, para aquelas que no período do outono e inverno esperaram no Senhor. Se você esperou no Senhor, no outono, no inverno, com certeza na primavera você terá as suas forças renovadas. Você vai colher na primavera os frutos alegres e com muitas cores e perfume. A primavera, ela significa a primeira verdade, a primeira e única verdade, que não importa o tempo ou estação que estamos vivendo, o Senhor é sempre conosco, porque é Ele que muda o tempo e as estações. Então, depende do que a forma com que eu conseguir lidar no outono, no inverno, com certeza na primavera, eu vou entender muito bem quando ela chegar, porque é onde as minhas forças serão totalmente renovadas. E depois da primavera, existe uma outra estação, a estação da alegria. Pode passar para mim, por favor, Ana? É a estação do verão. O verão, ele significa o tempo de frutificação. E aí é onde a gente vê os Salmos 23, do verso 1 ao 3, que poderíamos dizer até de cor aqui: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitai-me faz, né, em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. É o verão, a estação da alegria. Aqui no Brasil, o verão ele inicia no dia 21 de dezembro e termina no dia 21 de março. O verão ele significa o tempo de frutificação. Nesse período, os dias são mais longos e as noites pequenas. O verão é a fase das nossas vidas onde os sonhos começam a frutificar e passarmos a colher o que plantamos. É o momento em que vivemos exatamente o que está escrito em Salmos 23, de 1 a 3. O calor, ele reaquece o nosso coração e as esperanças são renovadas. E aí nós podemos usufruir de toda a sabedoria em que aprendemos em cada estação. A estação do outono, do inverno, da primavera, do verão. Querida, se você desistir quando chegar o inverno, você vai perder as promessas da primavera, a beleza do verão e a plenitude do outono. Precisamos orar ao Senhor todos os dias e pedir sabedoria para sabermos viver e entendermos o tempo que estamos vivendo. É por isso que o Salmos 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o quê? Corações sábios. O que é alcançar coração sábio? É você ter a sabedoria de entender a estação
estação da vida que você está vivendo. Qual a estação que você está vivendo hoje, amada? Independente da estação que você está vivendo hoje, sempre haverá a primavera depois do inverno e sempre haverá o verão para renovar os seus sonhos e concretizar dentro do seu coração as promessas de Deus. Eu vou pedir para vocês agora, e eu vou estar olhando aqui se vocês estão fazendo ou não, de você dar um abraço em você mesma. Vamos lá? Quero ver vocês se abraçando aí. Se abraça. Olha como é gostoso se abraçar. Diga que você é linda. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Você é filha de Deus Altíssimo. Olha como você é linda. Ah, mas eu estou com ruga. Querida, é o tempo. É a estação, é essa estação que você tem. Então você tem que se amar a si mesmo, tá? É a estação que você tem para hoje. E eu gostaria de encorajá-la, vocês, dizerem todos os dias. Antes de levantar da cama, diz assim, ó, eu me amo e me aceito. Eu quero me amar mais hoje do que eu me amei ontem. Tudo está bem. Eu sou um canal aberto para que o poder de Deus flua e se expressa através de mim. Então vamos se abraçar e vamos falar agora para ensaiar, né? Eu me amo e me aceito. Eu quero me amar mais hoje do que me amei ontem. Tudo está bem no meu mundo. Eu sou um canal aberto para que o poder de Deus flua e se expressa através de mim. Amém? Que você possa fazer esse exercício todas as manhãs, porque o Senhor te fez a sua imagem e a sua semelhança. E o Senhor não faz nada de errado. Não faz nada errado. Então você é a filha dele, a filha amada dele. E isso é muito importante sabermos para podermos viver cada estação que a vida nos proporciona. Minha oração neste momento aqui, a palavra de Deus tenha chegado ao seu coração, porque ao Deus falar comigo nessa palavra, eu chorei algumas vezes, porque como é bom a gente saber que não importa a estação que estamos vivendo, nós somos filhas amadas de Deus. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Deus me fez para dar certo. Você crê nisso? E que isso possa fazer parte da sua vida, querida, e do seu coração. Deus te fez para dar certo. Deus te fez para cumprir os propósitos dele através da sua vida. Feche seus olhos, eu quero encerrar com uma palavra de oração. Senhor, eu sou muito grata, Pai, por esse momento tão gostoso aqui que tivemos. Ouvimos cânticos abençoados. Essas irmãs, servas tuas filhas, Senhor. Como é bom estarmos reunidas aqui na tua presença e saber que o Senhor se faz presente em nosso meio. Nos ajude, Deus, nos dê sabedoria para que nós possamos aprender a viver as estações das nossas vidas. Seja ela o outono, seja ela o inverno, seja ela a primavera ou verão. Que nós possamos estarmos sempre alicerçados em Ti. E com a garantia e com a certeza que o Senhor nos fez, e o Senhor nos fez para sermos um canal de bênção, independente das estações que nós estamos vivendo. Te peço que o Senhor venha abençoar esse trabalho, a vida de cada irmã aqui, aquela que está passando por luto, por perdas. Ô Senhor, visita cada uma na sua necessidade, Senhor. Fortaleça os corações aqui presentes, Senhor, e que tudo que nós ouvimos aqui venha de fato fazer parte das nossas vidas. Sabemos que a
tua volta está muito próxima e que nós possamos estar preparados, Senhor, para esse grande dia em que nós teremos dos nossos olhos todas as lágrimas, ó Pai, enxugadas por Ti. Não haverá mais pranto, não haverá mais luto. E nós estamos confiados e guardados nesta palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Eliene?